boca no trombone. Rádio pública, utilidade pública. No bote a boca no trombone. Oferecimento Vinaço, comércio de aço para construção civil. Vamos então a mais informações no Bote a Boca no Trombone. Documentos perdidos, Juliana Magari de Souza, o contato é o 3050-1419. E a Juliana Macari também perdeu os documentos, o telefone dela é o 99213-1305. Geraldo Aires Valério atende pelo 999723294. Documentos encontrados do Edson Luiz de Melo. O contato é 99240-1281. Também teve os documentos encontrados, é Andresa da Silva, está aqui na recepção da Rádio Menina. Gabriela Delmestre Martim, seus documentos estão aqui na recepção da Rádio Menina. E quando os documentos não são buscados aqui dentro de um tempo hábil, nós encaminhamos para a delegacia aqui da nossa cidade de Balneário Camboriú. A utilidade pública sempre no oferecimento de Vinaço, produtos ideais para quem procura economia, agilidade e desempenho na sua obra. E atenção, ferros armados, faça a encomenda. Vinaço, a solução para a sua obra. Investindo e inovando na produção de vigas, estacas, estribos e agora com colunas de até 12 metros. A entrega mais rápida de Santa Catarina. Vinaço, a força que vem do aço. Em Camboriú, seu projeto nós ajudamos a construir. Vinaço, a solução para a sua obra. No Bote a Boca, no trombone, entrevista. Agora são 8h06, 8h06, ano de eleição. E um ano muito importante para o Brasil devido a tantas coisas que a gente está acompanhando e tantas coisas que acontecem no nosso país. Agora em outubro, é 5 ou 7, agora me esqueci, 5 a eleição? A eleição é 7 de outubro. 7 de outubro acontece a eleição este ano. E como o cidadão pode pesquisar o seu candidato? Porque é muito importante, Caleb, pesquisar e saber em quem você vai depositar a confiança de lhe representar através do voto. Os critérios que devem se analisar, os partidos. Por isso a gente começa a partir de hoje em uma série de entrevistas e de programas especiais falando sobre política e eleição, justamente para chamar a atenção do cidadão. É isso mesmo, e para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o professor Fernando Francisco Afonso Fernandes, professor de Direito da Universidade do Vale de Itajaí. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, professor. Bom dia. Bom dia a ti e aos ouvintes. Me parece que televidentes também estão transmitindo em simultâneo ou não? Sim, é TV Mocinha. Simultâneo, os televidentes de TV Mocinha. A clientela em geral. Não, está parcialmente correto, faltou direito eleitoral. Eleitoral, tá certo. Então vamos lá falar sobre esse assunto que é tão importante e agora o cidadão começa a se perguntar. Nós estávamos na 9ª Festa da Tainha em Balneário Camboriú, eu, minha esposa Adna, a Dilson e também a Suzy, a esposa dele, perguntando e comentando, inclusive conversando com a mãe do Laurindo, que é um servidor aqui de Balneário Camboriú, sobre a seguinte questão: em quem nós vamos votar neste ano de 2018? Paira uma dúvida muito grande no cidadão brasileiro, né, professor? Na realidade, eu acompanho, embora meu sotaque parece apontar que a minha nacionalidade é outra, eu sou brasileiro naturalizado, nasci no Uruguai. E cheguei aqui em Balneário Camboriú há 40 anos, então eu acompanho desde a primeira eleição para vereador do Leonel Pavan, que foi o mais votado, daí para frente eu acompanho todas as eleições, de uma maneira ou de outra, participando como assessor em algumas campanhas e tal, e depois mais fortemente como assessor jurídico de alguns candidatos. Sem filiação partidária, eu me mantive nos 40 anos dessa maneira por opção profissional. Questão técnica, né, professor? Questão técnica, claro, você opta, e eu optei por ficar no campo técnico. Eu nunca vi uma questão como esta, nunca vi uma situação como esta. Vai ser muito difícil para o eleitor fazer uma escolha, mas o que eu quero deixar muito claro é o seguinte: com pouca representatividade
ou com muita representatividade, nós vamos eleger um presidente da República, um governador, nós vamos eleger 2 senadores, 16 deputados federais e 40 deputados estaduais. Então, antes que se omitir, antes que votar em branco, o melhor é tomar consciência, ir atrás, analisar, pesquisar, parar com aquela coisa de que alguém me pediu voto e aquele amigo, então eu estou votando em qualquer pessoa, e assim por diante. Mesmo assim, vai ser muito complicado, vai ser muito complexo, a renovação vai ser menor que a da eleição anterior, pela mudança que houve, pela micro mudança, pela micro alteração na legislação eleitoral. Em menor renovação, a gente está esperando maior, né? Todos estamos esperando. Todos esperamos. Se dependesse das pessoas que hoje estão indignadas com a situação política, como alguns brasileiros, e eu me incluo em um deles, indignado com tanta podridão que está sendo descoberta, né? Eu gostaria que mudassem todos, mas infelizmente o povo acaba esquecendo, né? Sim, não se trata disso, se trata de como é o sistema eleitoral brasileiro e o sistema partidário. O que está errado não é, digamos, nós termos, e esse é o foco precisamente para desviar a atenção. O que está errado não é o pluripartidarismo extremado que o Brasil adota. Isso não está equivocado. Porque essas discussões de diferentes tendências, das diferentes lideranças, elas estão acontecendo à luz da cidadania. Se você cria mecanismos para restringir a quantidade de partidos, certamente você vai deixar algumas correntes ideológicas, algumas minorias de fora, sem representação nenhuma e tal coisa, e todas essas discussões, como quando nós tínhamos um sistema bipartidário, porque a lei só permitia isso, porque havia cláusulas de barreira que não permitiam outro tipo de coisa, por exemplo, a quantidade de legisladores que você tinha que ter para poder montar um partido, não te dava a opção mais do que ter 2 legendas. E aí nós tivemos a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que representava, digamos, a situação, ou como gosta de dizer o pessoal da esquerda, as oligarquias, e nós tínhamos o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição, que na verdade era uma oposição consentida, era um faz de conta, na época do governo militar. E essas discussões todas que hoje acontecem na frente da cidadania, do partido A e do partido B, fazendo críticas e aquela coisa toda, acontecia intramuros e a sociedade ficava de fora. Eu acho que aí começa o vício, aquela questão da classe política achar que é uma classe de classes, que é uma coisa que está acima do bem e do mal, acima do Estado, acima da Constituição e etc., e legislar em causa própria e nos trazer a situações como estas. Essa legislação em causa própria é que nos deixou nessa situação. E aí eu vou dar uma ideia para a cidadania do que eu estou falando. Você suponha que nós tenhamos que fazer a reforma do Código Penal. Por que não deixar os presos fazer a reforma? Não é? Não são eles que sabem o que é melhor para eles. Então por que não permitir que os presos façam a reforma do Código Penal e do Código Processual Penal? Porque os políticos estão fazendo isso. Eles estão fazendo a reforma da legislação eleitoral e partidária, etc. E certamente nunca vão fazer. Sabe o que é melhor para eles. Nunca vão fazer uma reforma que seja melhor para o cidadão. Exato. Que realmente nos traga alguma. E a imprensa, e aqui não vai nenhuma crítica, vai uma constatação, com mais raríssimas exceções mesmo, a imprensa não está enxergando. Legislam em causa própria. Claro, nós não podemos permitir isso. Nós temos que fazermos uma eleição, uma legislação eleitoral e partidária, de maneira de transformar as agremiações políticas, que são fundamentais para a democracia e para a consolidação da democracia. Não tem nação democrática no planeta sem partidos políticos. Mas nós temos que conseguir com que esses órgãos, que são obrigatórios, porque você, porque eu, porque ninguém pode postular candidatura sem estar filiado a um partido político. Nós temos que conseguir com que esses órgãos sejam verdadeiros órgãos democráticos. Os partidos políticos têm dono, e o dono diz quem que vai ser candidato, e o dono vai dizer para quem vai o dinheiro público, o nosso dinheiro público nesta eleição. O dono do partido vai dizer isso. Então como é que você vai renovar alguma coisa se o novo não tem dinheiro para bancar sua candidatura? Como ele vai fazer, se vai se fazer chegar à tua casa? Tanto é que MDB e PSDB neste ano, sobre a questão da divisão de recursos dos 2,5 bilhões, né, do fundo partidário, terão mais recursos para fazer a campanha. Sim. Isso é outra questão que mereceria todo um capítulo à parte, a ver se essa maneira da divisão é correta ou não é correta. O que acontece?
primeiro, não se presta conta, porque a conta que se presta é uma conta, digamos que não passa pela possibilidade de um Tribunal de Contas da União, já que a União está repassando verbas, né, de um Tribunal de Contas da União fazer toda essa revisão, mas además fazer exigências, como se fazem as exigências dos órgãos públicos, porque não são órgãos públicos. Então nós passamos agora entre o fundo de campanha e o fundo partidário, que são dois fundos diferentes. Neste ano vamos passar essa cifra mais ou menos que tu deu, mas acima de 2 bilhões, é muito dinheiro. E esses 2 bilhões, a maior parte vai ser entregue para aquelas agremiações, para aqueles partidos que têm maior representatividade nas casas legislativas, no Senado e no Congresso, nessas duas casas. Aliás, no Senado e no Congresso. O Congresso são as duas casas reunidas, na Câmara Federal e no Senado. E isso mais ou menos é assim em todas as nações. Mais ou menos é assim em todas as nações. Agora, o que causa espécie, por exemplo, que uma das modificações da legislação eleitoral para vigir nesta eleição foi, prestem atenção no que eu vou dizer agora, fazia parte, integrava uma parte da divisão, ou a divisão de uma parte desse bolo todo, toda e qualquer agremiação política que tivesse os seus estatutos registrados no TSE. Isso significa dizer que nós três podíamos ter elaborado um estatuto e registrado no TSE e faríamos parte da divisão desse bolo, de 2%, me parece, desses quase 3 bilhões. É muito dinheiro. Nós teríamos recebido um apartamento frente ao mar, quitado, para brincar disso. E sabem quantos partidos fizeram isso? Sabe quantas pessoas fizeram isso? Não sei pessoas, mas digamos, quantos estatutos foram registrados no TSE? A mais? 30 e tantos. Ou seja, nós já tínhamos 35, agora nós temos mais 35, mas que entraram só por racha. Tem partido político que tem mais tempo de fundação que a maioria dos partidos políticos, mas quando eu digo mais tempo, tem 10 anos a mais, pelo menos, de fundação. O presidente é o mesmo, isso é monarquia, gente. E o que faz esse partido político? Eu não conheço nenhum deputado federal que tenha tido esse partido político, mas esse partido político recebe R$1,5 milhão, no mínimo, todos os anos. Eu quero um partido político desses para mim. Eu também quero entrar nesse racha. Por isso a existência de partidos que não têm nenhuma representatividade e nem tampouco relevância no país. E que a gente nem fica sabendo que partido é esse, que sigla é essa, né? Mas professor, o cidadão agora, vamos diretamente ao cidadão, como é que ele pode pesquisar o candidato dele para saber se esse candidato é um bom representante para ele? Como fazer? Bom, o primeiro, isto que eu vou dizer agora, ou parte do que eu vou dizer agora, já tenho repetido isso nos últimos 30 anos. E nem por isso eu concordo com o voto distrital. Nem por isso eu concordo com o voto distrital. Acho que o voto proporcional é o mais justo, porque você proporcionalmente monta uma casa legislativa a espelho da sociedade. As diferentes estratos sociais, as diferentes camadas sociais, as diferentes profissões, setores e tal, encontram sua representação lá. Mas veja, você primeiro tem que tentar alguém conhecido, para você conseguir saber quem é ele. Você vai empregar uma pessoa, síndico do teu prédio. Você tem uma microempresa, mecânico, você precisa de outro mecânico. Você faz uma averiguação mínima. Para isso você entende que você tem que ver. E se ele vai, às vezes, ficar sozinho lá e vai ter que cobrar do cliente, você precisa um pouco mais de profundidade para isso, porque você vai deixar ele no caixa. Mas aqui não é diferente, gente. Eu não entendo por que um professor ou qualquer ser vivo tem que explicar isso para as pessoas. Isso é assim, você tem que ir atrás. Essa pessoa vai manejar o caixa, o teu dinheiro. Então você vai deixar qualquer idiota fazer isso. E depois você vai achar que você está sendo traído. Você não fez o dever de casa. Você deixou o bandido se estabelecer lá. E você depois vai se sentir como se fosse o marido que a esposa lhe foi infiel. Não, a culpa é tua, não é de mais ninguém. Para de procurar culpados onde não tem. Você é o culpado. Você que se omite é o culpado. Eu vou te dar um exemplo que quem está ouvindo, com raríssimas exceções, conhece. E é capaz que, através desse exemplo, faça no meia-culpa. Reunião de condomínio. Esse negócio xarope, não quero nem saber.
fazem a reunião e quando você não vai, você está passando, por via oblíqua, uma procuração para aquele que vai decidir. É isso que você está fazendo. Verdade. Não é? Depois você reclama. Você chama o síndico de ladrão. Mas você deu uma carta branca para o síndico fazer o que quisesse quando você não foi lá. O condomínio é teu também, ele só vai administrar a verba. Só vai administrar. Ele não é o dono. Mas aí ele possa de proprietário, começa a te proibir, começa a colocar plaquinhas, proibido isso, proibido aquilo, começa a reger a tua vida, começa a dizer o que tu podes fazer com a tua propriedade e com as áreas que são comuns. Ele começa a mandar, porque você deu-lhe o mandato para fazer isso, se omitindo. Se você vai lá, pelo menos você pode discutir. Este é o momento de discutir. Eu quero saber quem é o fulano, eu quero saber qual é a origem, de onde é que ele veio. Prestem atenção, nós vamos ter 40 dias de campanha, no máximo, 40 dias de campanha. Não pode outdoor, não pode pilotar o carro, não pode isso, não pode. Isso foi o pré, isso foi o que fizeram primeiro. Por quê? Porque eu que sou mais conhecido, vou ter menos dificuldade. Eu já tomei conta do partido, já tomei conta da militância, dos cabos eleitorais, já tenho tudo mapeado, correto? Tudo bem, agora o dinheiro vai vir para mim, que já tenho mandato. Então você, como é que entra nessa história? Você tem mandato? Não. Você vai ter dinheiro? Quase nada. O que você consiga arrumar. Você não banca uma campanha com moedas. Então, nesse sentido, se tiver novo, será novo com recursos próprios. Novo com recursos próprios significa dizer, a classe média toda e para baixo está fora. Nós estamos elitizando a política. É disso que se trata. Eu pergunto, nós podemos deixar a raposa cuidando do galinheiro? É o que nós estamos fazendo. Então, você vai tentar fazer isso. Claro, aquele que tem mandato político vai ter menos votos. Se antes ele se elegeu com 100 mil, agora vai se eleger com 70, porque os novos vão somar dele 30 mil. Mas ele vai ser eleito do mesmo jeito, porque ele vai ter os recursos, ele vai ter o tempo, ele vai ter o dinheiro, ele já vem fazendo toda a sua campanha ao longo dos últimos 4 anos, ou dos 8 anos, ou dos 16 anos, porque tem gente que tem a marca do cachimbo, assim, sabe? De tantos anos que está com o cachimbo pendurado, não larga no osso. Depois tem situações que parece que é hereditária a cadeira. Não, essa cadeira é da minha família. É o pai, vai o filho, então o pai vai para federal, o filho vem para estadual. É hierárquico, né? Sim, é uma coisa horrível. E os cargos públicos, que é natural, não é? Da política, ocupar os cargos públicos, isso é natural da política. Para administrar a coisa pública, são sempre ocupados pelos familiares do cacique do partido. Sempre. É só reparar quem ocupa os cargos públicos nos partidos de Santa Catarina. São sempre os familiares. Então você carrega o piano do fulano e capaz que te sobra um osso. Mas o filé mignon vai ser para ele e para a família dele. Então o que está acontecendo? O que está errado aqui? Está errado que se eu não posso postular candidatura avulsa, e é bom que assim seja, eu também não posso postular de outra maneira sem ser submetido a essa situação vejatória, aviltante, abusada dos donos dos partidos, que vão dizer se eu vou ter chapa, e vou ter chapa em que sentido, em que situações, em que condições. Tem partido político aqui em Santa Catarina que tem um único candidato a deputado federal, todos os outros podem ser candidato a deputado estadual. Por quê? Porque o candidato a deputado estadual é o cabo eleitoral natural do candidato a deputado federal. E o candidato a deputado federal é o dono do partido. Então vai acontecer o que ele queira. E nós vamos pagar por isso. Nós vamos dar o dinheiro para ele fazer isso. Vocês percebem a loucura em que estes abjetos, porque eu estou sendo extremamente educado, que eu que convenho a um professor falando num meio de comunicação de massa. Porque estes abjetos estão nos levando a uma situação que nós somos reféns. Nós somos reféns dos políticos. Eles legislam para a Bélgica, porque quando eles fazem essas decisões, quando eles tomam essas decisões de aumentar salários, agora que disseram na proposta do orçamento era sem aumentos, que me parece razoável. Se 70% da população está aqui embaixo, você não pode pegar 30% e continuar aumentando, porque você aumenta também essa disparidade. Vamos segurar aqui, enquanto essa parte aqui consiga se aliviar um pouco. Me parece que é razoável. Não é? Então, no orçamento, ano que vem, estava isso como sendo tabu. Não terá aumentos no ano 2019 para o funcionalismo público. E eles retiraram isso, porque não era simpático. E claro, porque tem a família dele toda lá pendurada. E porque nós estamos num ano eleitoral também, aí influencia tudo, né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: ele não pode estar legislando para o Brasil, porque o Brasil está do jeito que está, e nós todos estamos sufocados dos aumentos do funcionalismo público e deles
nos tornarem reféns permanentemente. Quer dizer, porque quem paga a conta somos nós, não é o pessoal da Suécia. Nós pagamos a conta. Então eles estão agradando 30%, 20% da população e estão desagradando 80% da população, que estão carregando. Quer dizer, vão me tirar da saúde, vão me tirar da educação, vão me tirar da segurança, que já são situações que estão periclitantes, para dar mais aumentos para aqueles que não ganham mal. E isso se transfere não só a uma questão de nível federal, mas também municipal já, né, professor? Sim. Esse mesmo sistema está sendo implementado nos municípios. Sim. Agora, a questão é, eles sabem alguma coisa que eu não sei, ou eles estão legislando para a Bélgica, e nós estamos falando de um negócio que não nos atinge, não é? Uma possibilidade. Ou eles estão legislando para nós, estão deixando bem claro que estão pouco se incomodando com as nossas angústias, nós, população comum. Não é? Nós que não nos beneficiamos com os desmandos deles. Ou então eles sabem alguma coisa que nós não sabemos. E eles sabem alguma coisa que nós não sabemos. Sabe o que é? Que eles têm a reeleição praticamente garantida. Porque eles fizeram as movimentações, as mini-reformas que eles chamam, fizeram mais uma mini-reforma que vai ficar desse jeito. Você vai soberbar mais a justiça eleitoral. Por quê? Porque a justiça eleitoral agora vai ter que ficar decidindo questões que tinha que estar na lei. Como vai ser dividido o dinheiro? Talvez paritariamente não seja o ideal, mas como vai? Sabe como é que vai ser dividido o dinheiro? O máximo que o partido vai poder destinar a uma campanha de presidente são 70 milhões. Que o partido vai, agora se tem doações de campanha e tal, aquele candidato a presidente terá um volume maior para fazer sua campanha. 30% terá que ser reservado para as campanhas das meninas. Tá, só. O resto é o presidente que vai decidir para onde que vai o dinheiro. Percebe? Inclusive para o bolso dele, para onde quiser ir. Escuta, a prestação de conta é ridícula, vocês viram? Esse tal de caixa 2 que todo mundo fala, nada mais é do que falsidade ideológica. Você apresentou uma conta que não é. Porque o cara não queria aparecer, não pode aparecer na tua campanha, porque ele já está na minha, mas ele vai doar, porque vai que ele perca a aposta dele naquele outro candidato que eu acabe ganhando. Está dentro. Vou lá, contrato a tua empresa por 2 milhões, mas te pago 500 e você dá nota de 2 milhões. Sim. E assim, digamos, essas são as formas como eles... Simplificando apenas. Essas são as formas como eles têm operado. Mas, digamos, por que o Caixa 2? Pelas mais variadas razões. Porque eu não quero que tu apareça na minha campanha, mas preciso ter o dinheiro. Por exemplo, o pessoal da esquerda não pode aceitar dinheiro da Febraban. E quase todos eles recebem, boa parte deles recebem. Então não pode ser, porque não pode. Como é que você vai lá, que você é candidato à esquerda, que você tem um discurso, que os bancos, porque exploram a população e não sei o que, e você tem financiamento da campanha Febraban, percebe? Os lobbies poderosos, montadoras, isso e aquilo, eles iam lá e contribuíam, e escolhiam para quê? Para não receber surpresas no mínimo, alguns para obter benefícios, às custas dos outros, para fazer trapaça no jogo. Tudo bem, isso ali já é outra história. Mas o Caixa 2 era isso. Eu te dou por fora, porque eu não posso aparecer. Ou você me dá por fora, porque eu não quero que tu apareça na minha campanha. Eu só quero teu dinheiro. Eventualmente, se houver alguma coisa que te prejudique, eu vou saber me posicionar para não ferir teus interesses. Ou qualquer outra coisa. Daí para frente haveriam ou não é? Os outros conchavos, que são prováveis. E que, inclusive, a Lava Jato aponta como certos. O professor, muito legal a conversa, né? Muito bom. E a gente precisa trazer mais o professor aqui. Olha só, por exemplo, opinião do ouvinte agora, né? O Fernando dizendo que o professor está dizendo tudo aquilo que as pessoas precisam ouvir para acordarem. Espero que ouçam e assimilem. A Carolina e a família, somente para parabenizar a Rádio Menina e o entrevistado por oportunizar essas entrevistas na área da política. Precisamos de mais rádios assim. O cidadão precisa saber muita coisa nessa área. Não deveria ser somente agora. Porém, todo ano tem que ter um espaço para isso. Abraço, Rádio Menina. Obrigado. É a intenção nossa, justamente esclarecer, abrir a mente das pessoas para que elas que não têm acesso a tais informações saibam aqui na Rádio Menina. É um real choque de realidade. Né, verdade. O professor deu um exemplo muito claro disso, dessa questão de como pesquisar. É justamente, você vai empregar alguém, você vai pesquisar a vida do cara. Então você tem que saber quem é que você está empregando, quem é que vai estar administrando, quem é que vai estar cuidando do dinheiro, quem é que vai estar cuidando que seja da lixeira, mas tem que saber separar o orgânico
do reciclável, exatamente, deu um branco. Mas o nosso tempo acabou, cara, infelizmente. Mas terão outras oportunidades com o professor Fernando. Muito obrigado, professor. Eu agradeço muito o convite. Satisfação é nossa recebê-lo aqui. Muito bom. Deixa eu dar um recadinho agora, outro recadinho aqui da Shirley, a Farmácia Brasil Popular. Você sabe que é a farmácia da Shirley, ali no bairro da Barra, e você não precisa sair do bairro da Barra para comprar medicamentos super baratos. Na Barra tem Farmácia Brasil Popular, isso mesmo, a farmácia da Shirley, com todos os medicamentos com preços super baixos, oferta do leite Aptamil, 800 gramas, com o preço mais baixo da cidade, aparelho de inalação só R$ 93,90, fralda Pampers Super Sec R$ 19,99, medicamentos sem custo da farmácia Popular, você também encontra na Brasil Popular. Popular é a farmácia da Shirley, a 100 metros da passarela. O telefone é o 3361-8079. Daqui a pouco, no Bote a Boca no Trombone. A gente já volta com a Bolsa de Empregos, mais informações da área policial e do esporte. Você está ouvindo Bote a